porque hoje tem Dilma Rousseff na sua sexta-feira. A gente comentou no último programa que a ex-presidente empichada prestou depoimento à justiça como testemunha de defesa do presidiário Lula. Trata-se do processo em que ele responde por tráfico de influência e corrupção passiva, no caso que envolve a ampliação da linha de crédito do BNDES para a Odebrecht em Angola. Dilma bateu boca com o procurador Carlos Henrique Martins de Lima. Em determinado momento, o procurador quis saber de Dilma se ela poderia confirmar ou não o encontro entre o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que é o marido de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Marcelo Odebrecht, no qual teria sido discutido um esquema de propina. Então, repito, o procurador perguntou se a Dilma podia confirmar um encontro entre duas outras pessoas, o Paulo Bernardo e o Marcelo Odebrecht. A gente não tinha esse vídeo no momento em que comentou, mas agora tem, então pode soltar, Robson. Essa solicitação de vantagem devida teria sido feita pessoalmente pelo ex-ministro Paulo Bernardo ao senhor Marcelo Odebrecht. O acordo que elevou os valores da linha de crédito ocorreu em agosto de 2010. A senhora já narrou que em agosto de 2010 estava em campanha, portanto a senhora já não estava acompanhando esse tipo de processo. Mas essa solicitação certamente antecedeu a esse aumento da linha de crédito, então ocorreu antes. E aí vem a minha primeira pergunta. A senhora participava do dia a dia do Ministério do Planejamento e teria como afirmar que o senhor Paulo Bernardo, o ex-ministro Paulo Bernardo, não teria recebido a sós, numa reunião nas dependências do Ministério, o senhor Marcelo Odebrecht? Pergunta do senhor é um absurdo. Como eu poderia afirmar alguma coisa se a sua premissa é que ele recebeu a sós? Óbvio que eu não posso afirmar nada. Pois é só essa pergunta. Se a senhora pode afirmar, se a senhora não pode afirmar, porque o senhor Marcelo... Eu não posso afirmar nada, mas eu quero registrar, senhor juiz, que a pergunta é um absurdo. Ele me dá como uma pressuposição que havia um fato a sós. E me pergunta se eu posso afirmar alguma coisa sobre um fato a sós. A resposta está na pergunta dele. Ele responde. Na verdade, a senhora respondeu, dizendo que a senhora não pode afirmar. Não, eu estou protestando contra a pergunta. Mas a senhora respondeu dizendo que não pode afirmar. Não, eu não vou responder a perguntas que têm o objetivo precípuo de tentar criar confusão. O senhor me desculpa, mas isso não é sério. Mas eu não estou não concordo com isso. Estou protestando, quero que o senhor redija isso, senhor juiz. Não pode falar nada, mas a senhora pergunta. É um desrespeito a mim. Tá aí Dilma Rousseff, que, como eu comentei outro dia, usou até a palavra precípio, mais importante, principal, essencial, no momento de fúria em que ela protestou contra a pergunta do procurador Carlos Henrique Martins de Lima. Agora, Rodrigo Constantino, eu começo por você. Eu sempre, claro, desconfiei da lógica, do raciocínio de Dilma Rousseff. Até entendo a interpretação dela e a irritação, é tudo sempre muito compreensível. Só que um encontro a sós entre duas pessoas não quer dizer necessariamente que uma pessoa que estivesse no comando de ministérios ou que pudesse estar por perto não possa ter visto ou sabido. Visto no sentido de ver as duas pessoas entrando na sala, por exemplo, ou sabido do acontecimento desse encontro. Então, o fato de o encontro ter sido a sós dentro de uma sala não quer dizer que outra pessoa não possa ter visto que esse encontro aconteceu ou que soube desse encontro, né, Rodrigo? Exatamente. A Dilma melhorou muito na parte do vocabulário, né, no uso da linguagem, mas em termos de lógica continua nota zero. Exatamente esse o ponto. Quer dizer, você ter conhecimento, você poder afirmar que se deu um encontro, é óbvio que não pressupõe que você sabe o conteúdo do que foi discutido, né? Então, o que seria, obviamente, impossível em detalhes, uma vez que você sequer estava no encontro. Isso não fazia parte da premissa da pergunta. Mas foi engraçado ver a Dilma irritada e protestando e usando de um linguajar até um pouco mais rebuscado do que é o costume, né? Vamos lembrar que muita gente sente saudade da gestão da Dilma, não pelos estragos econômicos e tudo mais, ou das estatais sendo dilapidadas, mas e sim das suas
declarações públicas, né? Aquilo ali era uma coisa realmente stand-up comedy. E ela agora está usando aí um linguajar um pouco mais robusto. José Maria Trindade, o que você achou da Dilma protestar contra a pergunta? A mim me pareceu uma pergunta absolutamente legítima. Ela podia responder: não tenho nada para afirmar, não sei se esse encontro aconteceu. Agora, achei meio exagerada essa reação. Ela podia ter visto os dois entrando na sala ou podia ter sabido do encontro ter acontecido. É isso aí, existem várias maneiras de aferir se o encontro aconteceu ou não, ou se ela ouviu falar, não ouviu falar, ou isso não poderia ter acontecido porque eu estava com fulano, ele estava na minha sala, algo parecido. Felipe, isso me lembra um episódio que aconteceu lá em Medina, minha cidade, em que o juiz, durante a investigação de paternidade, perguntou para a testemunha exatamente uma pergunta parecida aí da Dilma, né? O senhor só pode dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e dizer que perjúrio é crime, eu estou mandando prender quem faz perjúrio e tudo mais, e perguntou para a testemunha se ele sabia que o fulano de tal era filho do fulano de tal, e ele não quis responder. O juiz perguntou pela segunda vez, ele falou assim: doutor, ninguém pode responder uma pergunta dessa não, porque as crianças são feitas com porta fechada e até luz apagada. Então ninguém pode testemunhar um ato desse. E o senhor não vai encontrar nenhuma testemunha aqui em Medina que possa testemunhar o filho ou a criação de nenhuma figura. Então acho que a Dilma se inspirou exatamente nesse caso para dizer que o encontro a sós não pode ser testemunhado por ninguém. Pode. A secretária viu os dois entrar. Há câmeras que mostram os dois entrando na sala para determinada reunião. É só isso. Exatamente. São as histórias do interior de Minas Gerais, pelo nosso mineirinho em Brasília, José Maria Trindade.